Nesse vídeo eu quero ensinar você, esposa, a como desanimar o seu marido. Isso mesmo, você não viu errado não. Como você pode desanimar o seu marido com simples palavras. Eu já trabalhei como corretor de imóveis e certa vez eu estava acompanhando o treinamento em um apartamento decorado. E naquele momento de treinamento percebi que um corretor estava atendendo um casal. E aí ele mostrou cada cômodo para aquele casal, mostrou tudo enquanto o treinamento acontecia. Eu ouvia atentamente o que o corretor estava falando nos momentos que eu não estava prestando atenção no treinamento, que era uma forma prática de absorver alguma expertise, que o tempo de trabalho poderia dar. Então eu percebi um comentário da esposa, que foi o seguinte: nossa, para a gente ter uma casa como essa, um apartamento como esse, você vai ter que arrumar um segundo ou talvez até um terceiro emprego. Eu sei que essas palavras foram super descontraídas para ela, foram super normais e talvez ela não teve a intenção de agredir ou ferir o seu marido. Até porque o que ela queria dizer era que simplesmente aquele apartamento estava fora da realidade deles naquele momento. Mas aquelas palavras foram nitidamente um veneno para o espírito do marido. Então eu percebi, até eu que estava de longe ouvindo a conversa, eu percebi que ele decaiu, que ele desanimou completamente. Ele ficou tão constrangido por essa resposta que passou poucos momentos, poucos instantes ali, esse casal já foi embora. Você sabe que a esposa, ela falou aquilo simplesmente por ela fazer uma constatação. E ela não teve a intenção de agredir o marido. Mas você sabe que ele ouviu aquilo de forma extremamente desrespeitosa e agressiva. Então tudo que diz respeito ao fato do marido não conseguir prover a sua família o torna mais sensível a críticas e sarcasmos nesse sentido, entende? Então, quando se vocês estiverem passando por uma crise financeira, se vocês estiverem passando por algum tipo de problema, onde envolva a chefia e liderança do marido, e nesse momento você deferir alguma palavra crítica ou sarcástica, acredite, você vai devastar o seu marido, porque é nessa hora que ele fica mais vulnerável. Por outro lado, tem a história de um outro casal, que é um marido, ele chegou em casa depois de um longo dia de trabalho, e a casa estava toda escura, ele abriu a porta da sala e viu a esposa esperando ele à luz de velas. Ele achou extraordinário, ele achou maravilhoso aquilo, por perceber que a esposa dele preparou algo para os dois ali. Então ele ficou muito feliz e falou que só ia lavar as mãos, só ia ao banheiro e já voltava. Quando ele chegou no banheiro, ele tentou acender o interruptor de luz. A luz não acendia. Então ele foi até o quarto, tentou acender a luz do quarto e ela também não acendia. Voltando para a sala, ele perguntou para a esposa: uai, mas você desligou o registro, o padrão de eletricidade? E ela olhou para ele e falou o seguinte: o dinheiro que você me entregou hoje para pagar as contas, eu consegui pagar as contas, mas não foi o suficiente para pagar a eletricidade. E ela começou a chorar. E ela disse o seguinte: você trabalha tanto, você se esforça tanto, que eu não queria que você soubesse que a energia acabou. Por isso que eu, no meu desespero, na minha preocupação, eu não queria que você soubesse disso e tivesse mais essa preocupação. E eu simplesmente queria que a gente jantasse à luz de velas. Você sabe que essa postura dessa esposa foi o que mais mexeu com o coração desse marido. Porque em nenhum momento ela foi desrespeitosa. Pelo contrário, ela o respeitou, valorizou pela intenção dele ser o provedor, dele se esforçar para cuidar da família. É claro que aquilo nunca mais aconteceu. E depois ele melhorou, foi promovido do trabalho, e eles nunca mais passaram por essa privação. Mas uma coisa eu posso dizer, que aquele marido naquele dia foi tão encorajado por essa esposa, porque ela podia assumir um outro papel. Ela podia ter feito uma outra declaração e podia ter desrespeitado e desvalorizado ele. Ela podia dizer como, por exemplo: nossa, eu nunca passei por tamanha humilhação. O que você anda fazendo que nem a conta de luz a gente consegue pagar? Você entende? Ou fazer coisas piores.
Então, no momento de privação, quem é você? Aquela que esmaga o espírito do seu marido ou aquela que respeita, que valoriza, que coloca ele para cima, que injeta ânimo? Porque o seu marido, ele é um homem bem intencionado. Ele deseja contribuir, prover, cuidar da família. E se você respeitá-lo e valorizá-lo pela menor das intenções que ele tiver em relação a isso, você pode ter certeza que o seu marido vai ter comportamentos extraordinários. Ele vai se sentir como se fosse o super-homem. E não me admira se ele tentar voar. Acredite, se ele receber dose de ânimo da esposa dele, que é você, acredite, nem mesmo a criptonita pode servir como uma ameaça para ele. Um homem se torna extremamente cheio de vigor, de disposição e ânimo quando ele é respeitado e valorizado pela sua esposa. Quando ela não denigre, quando ela não difama, quando ela não o critica, não desvaloriza, quando ela reconhece quem ele é de fato como provedor. Esse homem recebe uma dose de ânimo tão potente, tão poderosa, que ele é capaz de fazer coisas extraordinárias pela família. Acredite no que eu estou te falando. Então, valorize o seu marido, que você vai receber algo extraordinário dentro do seu relacionamento. Pode ser que as esposas, por terem um microfone cor-de-rosa, um óculos cor-de-rosa, não se sintam ou não se vejam como desprezando o seu marido nessa área. Mas acredite, as suas críticas, as suas colocações relacionado ao ponto negativo das finanças, o fato de você estarem passando por um problema e você falar que seu marido é preguiçoso, que ele deveria mudar de vida, ele tem que mudar a mentalidade, ele tem que se esforçar mais, o que ele faz não é o suficiente. Quando você trata ele dessa forma, por mais que para você, na maior das boas intenções, você está tentando promover ele, despertá-lo para essa realidade caótica que vocês estão vivendo, querer animá-lo de uma forma rosa, o seu marido ele vai ouvir azul. Ele vai ouvir como desprezo, ele vai ouvir como desrespeito, ele vai ouvir como crítica, ele vai ouvir que ele é um zero à esquerda. Por isso que nessas discussões acaloradas sobre finanças, normalmente a esposa critica e despreza o marido sem perceber. E o marido se sente um completo zero à esquerda e devastado por causa das colocações da esposa. O que ele deseja, o que ele pensa é sumir dali, sabendo que seria melhor para essa mulher viver sozinha do que viver com um inútil como ele. Ele se sente como um lixo, como um nada. Então, deseje motivar e respeitar o seu marido. Ele precisa do seu reconhecimento.